Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades, que já está entrando aí na sua tela, com o professor Marcos José e materiais da Raquel Basilone. Esse top vai de 8 a 14 de dezembro e o mural de notícias. Chegada de imigrantes à Grécia caiu bruscamente em novembro. Explosão atinge centro de Cabul. Triplo atentado na Síria deixa mortos. Ministro do STF suspende instalação da comissão do impeachment. Marta supera Pelé e vira a maior artilheira da história da seleção. E Wagner Moura concorre ao Globo de Ouro por Narcos. Então, como sempre, lido aí o mural, vamos para aquela aulinha, né? Cujo tema é sempre muito bom ser trabalhado aqui no Top. Beleza? E sem perder muito tempo, vamos ao nossa aula de destaque. Aí, destaque da semana: aborto, maconha, casamento gay e, agora, quase 100% de energia elétrica de fontes limpas. Esse é o Uruguai. Então, o Uruguai já faz aí um bom tempo, né, já são alguns anos, que ele vem ocupando com destaque aqui na América Latina. O Uruguai é encarado como um país muito progressista. Então, nós temos países que são conservadores. Vamos pegar um exemplo, o Paraguai, é um país muito conservador, tá? E temos, na outra ponta, o Uruguai, que vem, como eu acabei de dizer, ganhando um destaque por ser progressista. O que seria um país progressista? Ele atende aos anseios das minorias também. Então, ele não perde aí a sua essência, mas como um país democrático que é, e de olho no futuro, ele atende às necessidades dessas minorias. Por isso que está como destaque aí na sua telinha, esses temas como aborto, casamento homossexual, a questão da maconha, que o Uruguai se destacou aí no mundo inteiro por ter uma lei em que permite que pessoas cadastradas como usuária, esse é um detalhe que é importante lembrar, porque tem gente que acha que é só pegar aqui um ônibus na rodoviária, um avião aí no aeroporto de Congonhas, baixar no Uruguai e sair fumando maconha. Não é bem assim. A pessoa tem que estar cadastrada como usuária ou usuário e ir até uma farmácia também cadastrada para poder comprar o que é de direito dessa pessoa, 40 gramas de maconha por dia. Uma boa fumadinha, né? Então, esse é o Uruguai, um país, como você já deve saber e deve ter visto no mapa, muito pequeno. Ele é proporcionalmente do tamanho do Rio Grande do Sul. No século XIX, era chamado dali da região da Cisplatina, né? Foi incorporado ao Brasil logo com a chegada de Dom João VI aqui. Aí o Dom Pedro I perdeu e aí o Uruguai ganhou a sua independência com a ajuda da Argentina, lógico, e de lá para cá, esse país tem aí um dos nossos vizinhos, né, mas o nosso vizinho no sul. Então, vamos aumentar a telinha aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre o que realmente você está esperando que é essa história do Uruguai. Aborto, maconha, casamento gay, agora quase 100% de energia elétrica de fontes limpas. Primeiro país da América do Sul a descriminalizar o aborto, primeiro a legalizar a maconha e um dos primeiros a aprovar o casamento entre homossexuais, com mesmos direitos civis garantidos aos casais héteros. O Uruguai agora pode ostentar mais um pioneirismo na região, desta vez em função de seus avanços no uso de energia limpa. E aí é lógico, né, candidato, o que é energia limpa, hein? Você lembra que eu sempre estou cobrando aqui, você tem um conceito? Então, energia limpa é aquela que, quando é gerada, não lança absolutamente nenhuma grama de gás de efeito estufa na atmosfera. Um exemplo disso seria
a energia eólica, a energia solar, não é? A energia nuclear, ela entra aí como energia limpa. Ela entra porque a usina nuclear não lança nenhuma grama de CO2 ou metano, ou seja lá o que for, e muito menos radioatividade na atmosfera. Então, a energia nuclear, salvo aí, lógico, existe sempre alguns técnicos que não aceitam essa determinação, mas a energia nuclear pode sim ser considerada uma energia limpa. E aí, como você está vendo na tela, o Uruguai ganha esse destaque por ter feito todos esses investimentos na energia limpa. Apesar da população relativamente pequena, são só 3,5, né, aproximadamente milhões de habitantes, o Uruguai vem ganhando uma notável quantidade de elogios nos últimos anos em função das suas políticas, que o tornam um dos países mais liberais da América do Sul. Então, você inclusive pode buscar isso na questão do Índice de Desenvolvimento Humano, onde o Uruguai dá aí um show no Brasil, mas deixa o Brasil muito para trás, né? O Índice de Desenvolvimento Humano do Uruguai está aí equiparado a alguns países da Europa, né? Onde você tem, em termos de continentes, a Europa detém aí o maior número de países com IDHs considerados excelentes. Então, o Uruguai tem aí cacife para dizer, olha, eu estou aí mais ou menos parecido, enquanto que o Brasil ainda fica bem devendo bem, não é? Se você depois for verificar isso, eu acho que você deveria, vou deixar aí como lição de casa, você vai buscar aí o IDH do Uruguai, vai buscar o IDH do Brasil e faz uma comparação e pensa sobre o seguinte, o que acontece, quanto tempo levaria o Brasil se ele melhorasse um IDH, né? Por ano, se ele melhorasse 1 ponto por ano, quanto tempo ele levaria para chegar onde está o Uruguai hoje? Você vai levar um susto. Para fortalecer a posição de destaque no uso de energias renováveis, o Uruguai apresentou uma das metas mais ambiciosas na Convenção da ONU. O compromisso é reduzir em 88% as emissões de carbono até 2017. Na comparação com a média emitida no período 2009 e 2013. E é lógico que isso deixa o Uruguai aí numa posição de destaque. Para finalizar, não é? Para fortalecer a posição de destaque no uso de energias renováveis, o Uruguai apresentou uma das metas mais ambiciosas, que é o que eu já li, está sendo repetido aqui, mas para forjar um novo cenário foram investidos em 5 anos, 7 bilhões de dólares, né, ou 15% do PIB anual do país. Isso é 5 vezes mais que a média na América Latina. Imagina se o Brasil investisse isso. Nossa, seria realmente um grande destaque agora na COP21. Então, a gente viu por bem destacar esse lado do Uruguai, porque, lógico, a gente aproveita que a COP que foi encerrada agora nesse fim de semana, não é? E aí teve alguns saldos positivos, felizmente, muito contrário da COP de Lima, né, no Peru do ano passado. Mas fica de olho sim no Uruguai, que tem um presidente que assumiu o ano passado, né, o Tabaré Vázquez, que substitui o simpático José Mujica. Tá bom? Até mais! Vamos lá então, de 8 a 14 de dezembro, o Top Atualidades. Mundo Sociedade. Chegada de imigrantes à Grécia caiu bruscamente em novembro. Então nós vamos ter aí, lógico, né? Houve aí esse fluxo de imigrantes para a Europa, uma hora não ia poder ser tão grande como estava indo. O cálculo é que esse ano 800 mil imigrantes chegaram na Europa, é um número extremamente grande e preocupante. É lógico que as autoridades da União Europeia esperam que o ano que vem isso diminua, mas a questão da Síria ainda continua, né? Você tem aí um número muito grande de refugiados que pretendem e estão tentando se deslocar
pelo mundo, Oriente Médio, Norte da África e, lógico, chegar à Europa. E sem contar, lógico, os países cujo nível de miséria na África também é muito grande. E você tem um fluxo para a Europa, mas novembro marcou então uma queda na ida de imigrantes para o continente rico, não é? Relação: imigração mediante guerras em alguns países e sugestão de leitura: Turquia ajudará a controlar imigração em troca de acordo para entrar na União Europeia. Tá aí o link para você ler. Mundo Relações Internacionais. Explosão atinge centro de Cabul. Cabul, hein? Onde é que fica Cabul? É o Afeganistão ou é o Paquistão? Então, é o Afeganistão, né? E quando a gente fala do Afeganistão e falamos de atentado, você vai lembrar de quem? Do Talibã. A gente não pode esquecer que o Afeganistão, apesar de não fazer parte exatamente do Oriente Médio, ele está aí numa transição entre Oriente Médio e Sul da Ásia, mas tudo bem, país islamizado. O Afeganistão, invadido pelos Estados Unidos em 2001, após o ataque do 11 de setembro, já era um país em colapso, aí piorou mais ainda, e o Talibã ainda marca território no país, promovendo inclusive ataques, né, atentados como esse que você está vendo aí. Relação: Talibã e fundamentalistas. Sugestão de leitura sobre o Talibã. Há o link aí para você conferir. Mundo Política. Triplo atentado na Síria deixa mortos. Então nós temos aí um carro-bomba, né, quinta-feira passada, na região nordeste da Síria, matou pelo menos 22 civis e anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Então aí, mais uma vez, claro, a Síria ganhando destaque aqui no NEAF, em Atualidades, e você, como sempre, vai continuar a fazer essa triste leitura, né? Porque a gente não vai ficar livre dessa situação da Síria tão já. Relação: conflitos no Oriente Médio e situação instável na Síria. Sugestão de leitura: Daesh reivindica triplo atentado no nordeste da Síria. Brasil Política. Ministro do STF suspende a instalação da comissão do impeachment, que é o senhor ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo, né, Tribunal Federal. E, lógico, essa briga vai longe. Renan Calheiros já se pronunciou a semana passada dizendo que o recesso parlamentar deveria ser encurtado, porque o país está parado com essa história do impeachment. Aí vem um recesso, ele não anda, quer dizer, a situação realmente está cada vez mais complicada. Economicamente o país está em crise, imagina agora com essa crise política. Relação: governabilidade da presidente Dilma, golpe é temido por deputados governistas. Sugestão de leitura: o impeachment está suspenso. E agora? E aí você confere no link. É só um detalhe que eu quero chamar aqui a sua atenção. Essa história de golpe a gente sempre tem que deixar claro que há os que consideram e há os que não consideram. Não é a opinião do NEAF, hein? Nós aqui não estamos dando uma opinião dizendo que o impeachment, se sair, é um golpe. Não cabe a nós fazer esse julgamento. O processo do impeachment está sendo feito de acordo com a Constituição. Se está parado ou se vai continuar, quem determina isso é a Constituição, não é o NEAF. Brasil Sociedade. Marta supera Pelé e vira a maior artilheira da história da seleção. E é lógico, isso tem a ver aí com o esporte, depois você acompanha direitinho aí essa rainha do futebol. Relação: esporte brasileiro, recorde mundial, e Marta é maior do que Neymar. Uma pena que não pode jogar na seleção masculina, não é? E para a gente fechar, Wagner Moura concorre ao Globo de Ouro por Narcos, essa série, não é, que está fazendo aí muito sucesso e agora ganhou inclusive destaque e pode até levar
o Globo de Ouro seria realmente muito interessante para a carreira desse excelente ator, não é? Que é o Wagner Moura, e que está realmente interpretando muito bem o papel aí do antigo mandatário, não é? Da cocaína na Colômbia. Você deve saber de quem eu estou falando. Relação cinema brasileiro, repercussão mundial e sugestão de leitura. Filho de Pablo Escobar, Narcos, não se interessou, né, pela versão da família. E vamos à solução do desafio da semana passada. Então, se você não sabe qual foi a pergunta, está aí a sua chance de ler e escolha a alternativa E. Isso é de exato. Depois do Brasil, Japão também tem nota de crédito rebaixada por agência. Então, as agências de risco, não é elas que vão aí orientar os grandes investidores aonde eles podem e não devem investir. Elas fazem essas avaliações do país e, lógico, não é só o Brasil que andou descendo aí a ladeira. O Japão também, e lógico, algumas empresas japonesas também vão sofrer a mesma avaliação para queda, como algumas brasileiras aqui, como a Odebrecht, a Rede Globo, sofreram e tiveram queda, então, aí nas suas ações, que isso vai repercutir nas ações na Bolsa e é muito prejudicial para o país e para as empresas. Então, letra E. E vamos ao desafio dessa semana. A distância percorrida e o tempo no ar, 118 horas, são recordes para este tipo de aeronave. Também se trata de uma marca inédita de duração de voo, sem reabastecimento. O texto acima refere-se à aeronave movida por energia solar, eólica, eólica mais solar, magnética ou nuclear. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 8 a 14 de dezembro, esperando que tenha sido muito útil, ou virá a ser muito útil para você, esperando que você, além de ter assistido, faça aí a pesquisa bonitinha, né? Faça aquela leitura legal dos links que é colocado e espero também que você mantenha o seu foco. Legal? Grande abraço e até a próxima.